Universo Paradoxo. Aqui, a verdade nunca será enterrada. Aqui, o oculto é revelado. E as hipocrisias são desmascaradas. Na apresentação, O Paradoxo. Pesquisa Quest. 55% dos entrevistados acham que a prisão de Jair Bolsonaro, né, no regime domiciliar aí, é justa. E salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Universo Paradoxo. Tudo bem com vocês? Se sim, então já chega fortalecendo, se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilha esse vídeo porque o tema é importante. E já deixo a pergunta logo de cara: a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro é justa ou injusta? E quero ver vocês comentando aqui embaixo qual que é a opinião de vocês, a perspectiva de vocês, se sim ou não, o porquê. O julgamento de Jair Bolsonaro já tem data marcada. Vai começar dia 2 de setembro e deve terminar aí no dia 12. Essa data é crucial, porque se um dos ministros aí pedir vistas e empurrar para o ano que vem, será um desastre. Primeiro, porque daria tempo para Bolsonaro tumultuar o processo eleitoral. Segundo, e a verdade é que Jair Bolsonaro já deu sinais claros de que poderia fugir ou ficar coagindo aí o STF, né? Obstruindo a justiça. Basta lembrarmos aí do episódio em que, ao ter o passaporte apreendido, Jair Bolsonaro correu para a embaixada da Hungria. E por que na ocasião da apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro, ele correu para a embaixada da Hungria? Vamos aqui no ponto principal. Porque a Hungria tem como seu primeiro-ministro Viktor Orbán. Primeiro-ministro da extrema-direita, aliado, fã e declarado do Bolsonaro. Os dois já trocaram elogios várias vezes. Orbán chegou a chamar Bolsonaro de patriota e honesto. E eles já se encontraram aí em 3 ocasiões, tem fotos deles juntos, como vocês verão aí na tela. Vai ser preso! Vai ser preso! E essa coisa aí de honesto e patriota aí, vindo de um cara de extrema direita como Viktor Orbán, chega a ser uma piada. E justamente logo para o Jair Bolsonaro, velho. Justo o Viktor, que está no poder há 15 anos como um verdadeiro autocrata, colecionando nepotismo, corrupção, ataques à imprensa, perseguição a minorias, principalmente as minorias LGBTQIAP+. E o histórico aí de desmontar o Estado de Direito e perseguir seus opositores. Ou seja, os semelhantes se atraem. E não para por aí. Recentemente, a Polícia Federal encontrou no celular do Bolsonaro uma carta de 33 páginas pedindo asilo a Javier Milei, presidente da Argentina. Sim, o Milei, aquele cara atabalhoado que gosta de ficar entregando o troféu Motosserra aí pro Elon Musk, que gosta também de ficar de 4 aí para o Império Estadunidense, aquele que vive gritando "Viva la libertad!", sabe? Aquela coisa horrorosa de extrema direita aí, aquele falso nacionalismo de Araque que só acredita aqueles que acham que a Terra é plana e quadrada. Viva la libertad, carajo! O ultraliberal que afundou a Argentina em poucos meses. Na carta, Bolsonaro apresenta como um perseguido político, cita artigos do Código Penal e tenta se colocar como vítima. Eu não estou suportando mais. E ainda mais grave, né? Em meados desse ano, ele pede que Eduardo Bolsonaro vá aos Estados Unidos para articular sanções contra o Brasil e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Sanções econômicas que vieram na forma do tarifaço. E sanções pessoais, como a Lei Magnitsky, que ameaça diretamente ministros da Suprema Corte, o mais notório de todos, o Alexandre de Moraes, o Xandão. Traduzindo, Bolsonaro e seu clã estão dispostos a entregar o Brasil, destruir a economia e atacar a soberania nacional,
só para salvar a própria pele. E logo o Bolsonaro, né, que se dizia ser tão patriota, né, mas quando perdeu as eleições ficou chorando, ficou questionando aí, desacreditando no processo eleitoral, no resultado das urnas, né, da vontade soberana do povo que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva como presidente pela 3ª vez e ano que vem vai eleger de novo pela 4ª vez. Não obstante, ele tem costume de abandonar os seus aliados. Vejamos o que ele fez lá com o pessoal do dia 8 de janeiro, né? O pessoal foi todo lá fazer aqueles atos de terrorismo no dia 8 de janeiro, aquela quebradeira, tentando dar um golpe de Estado, enquanto ele estava lá de boa nos Estados Unidos. Cadê você, Bolsonaro? Se posiciona, Bolsonaro! O seu povo está perecendo! O seu povo está sendo perseguido! O seu povo está sendo preso! Por luta pela causa do Brasil, Bolsonaro! Cadê você, Bolsonaro? Fracassou como presidente, fracassou na tentativa do golpe, fracassou em tudo. A única coisa que ele é bom é ganhar dinheiro. Dinheiro ele é bom, viu? E vamos falar agora no próximo bloco. E a gente gasta. Não pode trabalhar de graça. E como se não bastasse, agora sabemos que entre março de 2023 e junho de 2025, Bolsonaro movimentou nada mais, nada menos que 44 milhões de reais em suas contas pessoais. Segundo a Polícia Federal e o COAF, essas transações têm fortes indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de recursos. E não estamos falando de movimentações normais. Foram 1.200.000 de transações via Pix, somando 19 milhões, muitas vezes em valores fracionados. Um padrão típico para mascarar a origem do dinheiro. Desse total, 30 milhões e 500 mil reais chegaram no primeiro ano. Depois, mais 11 milhões e 100 mil reais nos meses seguintes. E o destino desse dinheiro? Mais de 6 milhões de reais foram parar em escritórios de advocacia, além de transferências milionárias para Eduardo e Michele Bolsonaro. Muitas destas transferências foram feitas dias antes de depoimentos da PF, claramente uma manobra para burlar bloqueios judiciais. Ou seja, esse dinheiro não foi para o pessoal do 8 de janeiro, né? Que ele diz querer tanto anistia, mas essa anistia é claro que é só para ele, né? E também a riqueza, né? Toda essa patifaria da meritocracia que eles gostam de apregoar, né? É só para ele e para a família dele, né? Deus acima de tudo, né? Mas quando ele diz isso, na verdade é ele acima de tudo, né? E a família dele em primeiro lugar, porque ele é igual norte-americano, como já dizia Lula. Em primeiro lugar tá pensando nele, em segundo lugar tá pensando nele, em terceiro lugar tá pensando nele, em quarto lugar também, e em quinto lugar também, se sobrar tempo, como sempre sobra, porque ele é um vadio do caralho, tá pensando nele mesmo e na família dele. Esse dinheiro que ele levantou poderia aí pagar muitos honorários aí das pessoas que estão lá presas no dia 8 de janeiro, né? Pelo menos fazer de conta que tá defendendo, pagar um advogado, nem que não ficasse lá movimentando muita coisa, né, o processo. Mas deixou todos eles a ver navios, enquanto eles vêm aqui nos comentários xingar eu ou xingar outros produtores aí de conteúdo de esquerda, velho. Chega a ser engraçado. Tem gente aí que acredita que a Michele Bolsonaro é a pessoa mais puritana do universo, cara. Só bolsonarista mesmo pra achar tamanha coisa, velho. A gente percebe que esse dinheiro, todo reunido pelo Jair Bolsonaro, é para sustentar seus luxos e também, claro, para financiar sabotagens, montar defesas jurídicas, comprar apoios e até preparar rotas de fuga. O Jair Bolsonaro transformou suas contas em uma verdadeira caixa preta de corrupção e conspiração. Lembra aí que dizia e chama de corrupto? Aí, ó. Ainda vai ter gente defendendo o Jair Bolsonaro aqui nos comentários com muita raiva, muita fúria, que quer ver meu rosto, quer não sei o que, os caras vão ficar pilhados, velho. Quando fala a verdade, eles ficam com muito ódio no coração deles. Mas não importa.
Não importa o golpismo, não importa o ódio deles, a gente vai continuar aqui na trincheira combatendo essa gente de extrema direita e com as nossas análises. Eu quero muito saber sobre essa movimentação na conta de Bolsonaro, o que isso significa, né? Porque o valor é altíssimo. Quando a gente olha, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu 44 milhões e 300 mil reais em suas contas bancárias entre março de 2023 a junho de 2025. A maior parte do montante, 30 milhões, foi recebida em apenas um ano, entre março de 2023 e fevereiro de 2024. A gente está aqui, ó, com essa arte que foi feita pela nossa equipe, os valores recebidos por Bolsonaro segundo os dados do COAF. 30 milhões e 600 mil reais entre março de 23 e fevereiro. Aí depois as outras movimentações acontecendo entre 2024 e 2025, até 5 de junho de 2025. As transações, o envio, ele mandou para a Michele e para Eduardo Bolsonaro, 4 milhões e 100 mil reais. Saque em dinheiro e operações de câmbio, 236. Me chama de corrupto, Enquanto o Jair Bolsonaro posa de vítima, que toda vez que a justiça está chegando para ele, se aproximando, ele começa a ficar doente, soluça sem parar, a pele dele fica feia, você olha para a pele dele, ele sempre está com um aspecto estranho, o cara sempre está com a cara de quem comeu e não gostou, mas na hora de debochar das mortes da pandemia, que era a gestão dele, que ele poderia ter evitado muitas mortes, ele ria. Ele estava sempre sorridente, imitando pessoas sem ar. Aí ele estava todo pleno, cheio de saúde. E agora que ele vai pagar minimamente pelos crimes que cometeu, porque não foi só a tentativa do golpe. É um erro ficar só nisso. Tem também os crimes cometidos pela pandemia. Foi um genocídio, gente. E isso não pode ser esquecido de forma alguma por nós brasileiros. Porque todos ali que pereceram eram o amor da vida de alguém. Era alguém que estava sendo esperado. Eram pessoas que estavam sendo esperadas para chegar em casa e acabaram não voltando. O Jair Bolsonaro fala em anistia, mas não é qualquer anistia. Ele rejeita uma anistia branda. Isso mostra que ele não se importa com os bolsonaristas presos no 8 de janeiro. Ele se preocupa só com ele mesmo. E para livrar a própria pele, ele está nem aí para o povo, nem aí para a economia, nem aí para o Brasil. Tudo para ele é descartável, desde que ele esteja protegido. O resto, que se exploda. Em diálogo com Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro admitiu que sua movimentação nos Estados Unidos não tinha como objetivo garantir uma anistia ampla aos condenados do 8 de janeiro, mas sim salvar o pai de uma eventual condenação. O conteúdo foi extraído do celular do ex-presidente e integra o inquérito que apura no Supremo Tribunal Federal a tentativa de Bolsonaro de escapar do julgamento sobre a trama golpista. Segundo o relatório da PF, em mensagens enviadas em 7 de julho, Eduardo evidenciou que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro, mas sim interesses pessoais, no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro na ação penal em curso pela tentativa de golpe de Estado. Eduardo Bolsonaro escreveu, abre aspas, se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Tem que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos às duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Fecha aspas. O inquérito motivou a imposição de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. Após descumprir determinações, o ministro Alexandre de Moraes decretou sua prisão domiciliar, que não deve ser revogada antes do julgamento marcado para o dia 2 de setembro. Agora, olha só o dado. 55% dos brasileiros acham justa a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Sinceramente,
Esse número deveria ser muito maior, considerando o tamanho do estrago que ele causou ao país. Isso revela o poder da lavagem cerebral e da extrema-direita. Uma máquina de fake news, mentiras e desinformação sem precedentes, tocada por Bolsonaro e seus filhos e aliados. Uma lavagem cerebral tão brutal que muitos seguidores abriram mão da razão, do senso crítico e da sua própria humanidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja nosso presente. Santificado seja nosso presente. Venha a nós vosso governo, seja feita a vossa vontade, assim no Brasil como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos traidores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos da esquerda. Amém. Isso aí. Parabéns. O STF, mesmo com todas as razões para decretar uma prisão preventiva em regime fechado, segue cauteloso. E faz sentido, Bolsonaro e a extrema-direita querem transformar qualquer decisão contra ele em munição contra a própria corte. Além dos ataques internacionais promovidos por Eduardo Bolsonaro e Trump. Mas não podemos ignorar os riscos. Bolsonaro ainda pode tentar fugir e sem revista dos carros que entram e saem de sua casa, a brecha é real. Não é à toa que Lindbergh Farias pediu sua prisão preventiva, porque se ele escapar, será a impunidade total e absoluta e a desmoralização da República e da Justiça. Gente, acabo de protocolar um pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Eu quero explicar a vocês. A possibilidade de fuga é real. Nós temos informações de que ele já tem um plano organizado para que Bolsonaro entre na Embaixada dos Estados Unidos e depois peça asilo político. A distância da casa do Bolsonaro para a Embaixada norte-americana é de apenas 10 minutos. Olha, isso aqui é a Embaixada dos Estados Unidos. Eu fiz uma denúncia em cima de informação de várias fontes que Jair Bolsonaro prepara uma fuga. E que a fuga é simplesmente ele sair da casa dele e entrar na Embaixada norte-americana. Minha equipe esteve hoje onde mora Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico, área nobre de Brasília. Não tinha policiamento. Vieram numa velocidade tranquila. Chegaram aqui, na Embaixada norte-americana, em 10 minutos. Se ele entra aqui, na Embaixada, acabou. A confusão está feita. Porque ele entrando, ele pode pedir asilo político depois e pede salvo-conduto. A Embaixada, o governo norte-americano pode pedir salvo-conduto para ele sair do país. O governo pode negar. É mais crise diplomática. E ele vai continuar como? Gravando vídeo, com seus discursos, dando entrevistas. Eu estou insistindo. Providências têm que ser tomadas. Nós pedimos ontem, novamente, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Se você me perguntar, é claro que eu preferiria que ele fosse julgado, aparecesse todas as provas da trama golpista, do plano de assassinar Lula, Alexandre Moraes. Só que não. Olha a história do Bolsonaro. Ele já dormiu 2 dias na Embaixada da Hungria. Está comprovado que ele escreveu uma carta de 33 páginas pedindo asilo diplomático para a Argentina. Está na cara que a fuga dele ia entrar aqui. As autoridades brasileiras têm que entender o momento que a gente está vivendo. Olha, o Brasil, as nossas instituições, não podem aceitar a possibilidade de uma hipótese como essa. É necessário se antecipar. Seria uma grande frustração nacional, mas ainda uma ameaça à segurança nacional. Alguém tem dúvida que Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro agem como colaboradores, como informantes, como traidores do Brasil em todo esse contencioso com os Estados Unidos? Ele não conseguiu anistia, o Brasil não se rendeu às sanções, tarifas. Agora,
O caminho dele é esse, é de fuga. Por isso, prisão preventiva e imediata de Jair Bolsonaro. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês torcem pela condenação ou pela absolvição de Bolsonaro no julgamento por tentativa de golpe? Comentem aqui embaixo. Vamos debater. E lembrem, o Universo Paradoxo não é só um canal de análise política. O nosso sonho é crescer para poder ajudar pessoas de alguma forma. Mas isso só será possível se você se inscrever, deixar o seu like e compartilhar os vídeos. Gratidão por terem ficado até o fim. Vocês, humanistas, merecem o melhor sempre e para sempre. Tamo junto, galera, e até a próxima. Um salve do Paradoxo. Fala, galera, tudo certo? Gostaram do vídeo? Se você tá a fim de receber mais conteúdos como esse, compartilha com seus amigos aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações das novidades aí do canal e se inscreve aí. Tamo junto, galera. É nóis!